Paz do Senhor, irmãos. Hoje nós não teremos o nosso culto, de quarta-feira, mas nós estamos aqui para trazer uma breve mensagem, uma reflexão, um momento para nós termos com Deus, embora não estejamos juntos, no templo. Vamos orar para darmos início a esse período. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos e te engrandecemos, ó Pai, porque Tu és um Deus maravilhoso e poderoso. Nós te engrandecemos, ó Pai, porque em todas as coisas o Senhor tem cuidado de nossas vidas, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós, Pai. Que nesse momento, ó Deus, o Senhor fale aos nossos corações, ó Pai, e transforme as nossas vidas, ó Deus, pois nós precisamos, ó Senhor, ouvir a Tua voz, precisamos estar próximos de Ti, ó Pai, precisamos da Tua voz a nos guiar para que nós saibamos pelo caminho que devemos prosseguir, ó Pai, em nome de Jesus. Fala conosco, ó Deus, nós te louvamos e te engrandecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria aproveitar o gancho do Valdir no domingo. Ele comentou a respeito de uma canção, uma canção antiga, mas é uma canção muito bonita. E eu queria aqui louvar com os irmãos com essa canção, aqueles que não conhecem também conhecerem a canção. É uma canção muito simples, mas que ela fala sobre o sentido do Natal, sobre o que Jesus é para nós, e essa foi a pergunta que o Valdir trouxe na reflexão da ministração no domingo. Então vamos louvar ao Senhor, preste atenção na letra, e louve a Deus, amém? Nas estrelas vejo sua mão, e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, o que Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, o que Ele é pra mim. Até que um dia seu amor sentiu, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto o seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo é Jesus pra mim, tudo é Jesus pra mim, tudo é Jesus pra mim. Nas estrelas vejo a sua mão, e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, o que Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, o que Ele é pra mim. Até que um dia seu amor sentiu, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto o seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo é Jesus pra mim, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto o seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo é Jesus pra, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto o seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo é Jesus pra mim, tudo é Jesus pra mim, tudo é Jesus pra mim, tudo é Jesus pra mim.
Amém. Glória a Deus, a esse Deus maravilhoso que nos resgatou, que nos amou, né? Glória a Deus por isso. E agora eu sei, né, o sentido do Natal, eu sei por que existe o Natal, eu sei por que eu estou na presença de Deus, eu sei por que o Senhor enviou o seu Filho, né? E agora ao nosso lado está, como a palavra de Deus diz, né, que ele seria chamado Emanuel, né, um Deus conosco, um Deus que está conosco, que está ao nosso lado. E ainda pegando o gancho do Valdir também, ele falou, né, ali meio que de Gênesis até Malaquias, né, ali olhando a perspectiva, a situação do ser humano, como a situação do ser humano era pecaminosa e ruim, e como o Deus poderia ter, né, desistido do ser humano, mas Deus ainda assim resolveu entregar o seu Filho para nos salvar. E até Malaquias, então ali tem muitas, né, mensagens de Deus, muitas vezes Deus falando ao seu povo, né, como o Valdir também trouxe. Mas entre Malaquias e Mateus, que é o que a gente chama de período intertestamentário, né, naquele período houve um tempo de silêncio de Deus. Um tempo de 400 anos aproximadamente de silêncio, em que não houve nenhum registro profético, não houve nenhum livro escrito de que Deus havia falado com o seu povo, não teve, né, durante 400 anos. E eu queria chamar a atenção aqui para o texto de Isaías 9, né, um texto de uma profecia messiânica trazida pelo profeta Isaías, que diz assim, né, Isaías 9, verso 1, vamos ler o verso 1 e o 2, diz o seguinte: mas para a terra que estava aflita não continuará a escuridão. Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Essa luz aqui, né, que Isaías fala, é a mesma luz que disse: eu sou a luz do mundo, né? O nosso Senhor Jesus Cristo, que nos resgatou e que veio iluminar as nossas vidas e nos livrar de tão densas trevas em que nós nos encontrávamos. E eu acho interessante porque o texto diz, né, que o povo que andava em trevas, que estava em trevas, nós estávamos em trevas, nós vivíamos em trevas. E aqui o que a Bíblia diz é realmente a respeito do pecado, a respeito de como nós estávamos perdidos, como nós vivíamos como pessoas perdidas e estávamos realmente vivendo em trevas, vivendo em situações de densas trevas, em situação em que aquilo que nós fazíamos não podia nem ser visto, de tão ruim que era, né? Então, uma região, como diz aqui também o texto, da sombra da morte, ou seja, nós estávamos à beira da morte de fato, né? Quando não tínhamos a salvação em Cristo, estávamos à beira da morte. Agora nós temos, para a honra e glória do Senhor, a vida eterna, né? Então nós estávamos em tão densas trevas, mas o Senhor fez resplandecer uma luz, né? Tem uma frase que eu acho muito interessante de um filme, né, do Batman. Sei quem gosta aí do Batman, né? Eu acho interessante, né? E esse filme para mim é um dos melhores filmes de super-herói que já fizeram, né? Que é esse filme do Batman, que um dos personagens diz essa frase e é muito interessante, que diz o seguinte, que a noite é mais escura logo antes do amanhecer. E eu acho interessante essa frase porque para mim ela combina muito com essa ideia do período intertestamentário, porque durante 400 anos o Senhor não falou, não há um registro profético, durante 400 anos a gente não vê isso acontecer, nós não vemos ali registros de que Deus falou com o seu povo. Então durante 400 anos aquelas trevas em que o povo vivia foram só se aprofundando, foram só piorando, né? E a noite ficou muito mais escura. Logo antes do amanhecer, logo antes do Natal,
logo antes do Senhor Jesus vir a esta terra. E eu acho maravilhoso entender e compreender como o Senhor nos percebeu assim vivendo em situação tão deplorável e resolveu então iluminar as nossas vidas através do seu Filho, né? E aí então Jesus chega e fala, olha, depois dessas grandes trevas, eu sou a luz do mundo, né? E é maravilhoso nós percebermos isso, que o Senhor Jesus é a nossa luz, né? A luz das nossas vidas. Então não importa, irmão, não importa quais trevas estão nos rodeando, quais trevas estão nos cercando. Não interessa o quão difíceis são as situações que estão ao nosso redor. Não interessa. O Senhor Jesus é a luz do mundo. E não é qualquer luz, mas é uma grande luz, como diz o texto de Isaías 9. É uma grande luz. E a gente sabe que quando está escuro, uma pequenina luz já ilumina muito bem, né? Mas não é uma luz qualquer, não é uma pequenina luz. É uma grande luz, é para acabar de vez com as trevas. Então, às vezes, nós nos vemos realmente desesperançosos com muitas coisas. E esse ano eu não julgaria ninguém que dissesse para mim que ficou um pouco desesperançoso por conta de tudo que aconteceu. É inteligível, né? Mas a nossa fé tem que estar em Deus, porque Deus, ele nos proporciona, ele nos dá o escape, ele nos dá uma saída, ele nos dá a salvação, ele faz resplandecer a sua luz sobre as nossas vidas. Esse é até a mensagem de uma das canções que foram entoadas no domingo na nossa cantata, né? Que o Senhor faça resplandecer sobre ti a sua luz, né? E, irmãos, por mais que pareça que demore, Gálatas 4, no verso 4, diz o seguinte: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração, e esse Espírito clama, Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho, também é herdeiro de Deus. Irmãos, aqui a primeira coisa que eu acho maravilhosa que a gente tem que prestar atenção é essa ideia de plenitude do tempo, ou seja, no tempo exato. Não foi nem um segundo a mais, nem um segundo a menos. Foi no tempo exato, no momento em que todas as coisas estavam então convergindo para que aquilo acontecesse, que Deus então de maneira maravilhosa proporciona essa convergência para que o seu filho então seja nascido, né, seja trazido a esta terra. Então na plenitude do tempo o Senhor traz o seu filho, a luz, para resplandecer sobre as nossas vidas. Então aquele período de 400 anos de trevas, a gente pode pensar, poxa, mas por que Jesus não veio antes? Por que demorou tanto? Não demorou tanto. Foi no tempo exato. E muitas vezes a gente se vê em situações que a gente fala, poxa, quando eu vou conseguir me livrar disso? Quando é que eu vou conseguir sair dessa situação? E a gente tem que saber que na plenitude do tempo, no momento certo, aquilo que a gente chama de kairos de Deus, né? Que é um tempo absoluto, é um tempo da vontade divina, é um tempo preciso, é um tempo perfeito, né? No kairos de Deus é o tempo em que a luz resplandecerá para a sua vida. Mas sobre a questão do pecado, a luz já resplandeceu na sua vida. Então você pode ficar completamente não só esperançoso, mas tomar posse mesmo, porque hoje nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos daquele que entregou o seu próprio filho para morrer numa cruz por nós. Nós somos filhos deste que nos amou tanto a este ponto, para que nós fôssemos filhos juntamente com ele e para que pudéssemos, né, resplandecer junto com ele a sua luz. Né? Então, por isso nós somos feitos filhos, para sermos herdeiros, como diz o verso 7, para que nós pudéssemos também resplandecer esta luz. E não à toa, Jesus disse o que para os seus discípulos? Vós sois a luz do mundo. Né? O Filho Jesus, o Filho de Deus Todo-Poderoso, nasceu nesta terra para resplandecer com grande luz no meio das trevas. E então nos tornou filhos de Deus, para que nós possamos ser cada um de nós pequenos luzeiros por onde nós formos. Que possamos cada um de nós, nesse Natal
né, nesses próximos dias e em todas as nossas vidas, sermos realmente pequenos luzeiros, por onde nós formos, levando esperança aonde há trevas. Se nós nos vemos em algum momento desesperançosos ou nos vemos em situações que nós entendemos que são trevas, que são difíceis de passar, que são desertos, que possamos ter em nosso coração a esperança, né? Que possamos fazer viver a esperança, assim como a palavra de Deus diz, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, que possamos fazer viver esta esperança em nossos corações, porque na plenitude do tempo, o Senhor Deus há de resplandecer com a sua luz sobre as nossas vidas. Vamos orar para encerrar esse momento, essa reflexão, em nome de Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, ó Pai, e te engrandecemos, porque Tu és a luz das nossas vidas. A Tua palavra diz, ó Deus, de maneira muito clara, ó Pai, que na plenitude do tempo, o Teu Filho Jesus nasceu de uma mulher para salvar a mim, para salvar aos meus irmãos. Pai, obrigado, ó Deus, porque o Senhor fez resplandecer grande luz em nossas trevas, ó Pai. E nesses dias que nós estamos vivendo, ó Pai, com essa situação de pandemia, com toda essa loucura, Deus, são situações tão tenebrosas, ó Pai, é um período tão tenebroso que nós estamos vivendo, mas nós sabemos, ó Pai, que o Senhor há de resplandecer em nossas vidas, ó Pai. Por isso eu te louvo, ó Pai, e te engrandeço. E quero, Senhor, neste dia, ó Pai, nesta noite, ó Pai, renovar em meu coração a esperança, ó Deus, de ver, ó Pai, esta luz resplandecendo em nossas vidas, ó Pai. E também, ó Senhor, eu quero rogar a Ti, ó Deus, que realmente, ó Pai, em cada uma das nossas vidas, faça resplandecer a Tua luz, ó Pai, para que nós não vivamos em trevas, mas que para que toda, ó Senhor, a nossa vida, ó Deus, seja iluminada pela Tua palavra, iluminada por aquilo que Tu queres, ó Pai, para que sejamos, ó Senhor, santos, ó Deus, para Ti, para que possamos também sermos luz do mundo, ó Pai, luz, ó Deus, onde nós formos, para a Tua honra e a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmão, um Feliz Natal, né? Que o Senhor cuide e te dê momentos muito felizes nesta passagem de Natal, para a honra e glória daquele que é o Deus Todo-Poderoso, que veio a este mundo para se tornar Deus conosco, em nome de Jesus. Amém.